Leitura do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Item 3. Continuação da evocação. 9. Debaixo de que aspecto se lhe apresentaram os espíritos? Sob a forma humana? Resposta: sim, meu caro amigo. Os espíritos nos ensinam, aí na Terra, que conservam no outro mundo a mesma forma que lhes serviu de envoltório e é a verdade. Mas que diferença entre a máquina informe, que penosamente aí se arrasta com o seu cortejo de misérias, e a fluidez maravilhosa do corpo espiritual? A fealdade não mais existe, porque os traços perderam a dureza de expressão que forma o caráter distintivo da raça humana. Deus beatificou esses corpos graciosos que se movem com todas as elegâncias. A linguagem tem modulações intraduzíveis para a voz e o olhar o alcance de uma estrela. Conjeturem sobre o que Deus pode produzir na sua onipotência. Ele, o arquiteto dos arquitetos, e terão feito uma fraca ideia da forma dos espíritos. 10. Quanto a você, como vê? Reconhece em si uma forma limitada, circunscrita, ainda que imponderável? Sente em si mesmo uma cabeça, tronco, pernas e braços? Resposta: o espírito, conservando a sua forma humana, idealizada, pode, sem contradição, possuir todos os membros de que está falando. Sinto perfeitamente as minhas mãos com os dedos, pois podemos à vontade aparecer-lhes e apertar-lhes as mãos. Estou junto dos meus amigos e aperto-lhes as mãos sem que disso se apercebam. Quanto à nossa fluidez, e graças a ela, podemos estar em toda parte sem interceptar o espaço ou produzir quaisquer sensações, se assim o desejamos. Neste momento, entre as suas mãos cruzadas, tenho as minhas. Digo-lhe, por exemplo, que o estimo, porque o meu corpo não ocupa qualquer espaço. A luz atravessa-o e o que chamariam milagre, se acaso pudesse ver, não passa para o espírito de ação contínua de todos os instantes. A vista dos espíritos não se pode comparar à humana, uma vez que também seu corpo não tem quaisquer semelhanças reais. Para eles, tudo se transforma na essência, como no conjunto. Repito-lhe que o espírito tem uma perspicácia divina, que abrange tudo, podendo adivinhar até o pensamento alheio. Também pode oportunamente tomar a forma mais própria para tornar-se conhecido. Na realidade, porém, o espírito que tem terminado a provação prefere a forma que o conduziu para junto de Deus. 11. Os espíritos não têm sexo, mas como há poucos dias você era um homem, desejamos saber se no seu novo estado tem mais da natureza masculina ou da feminina, e o mesmo que se dá com você poder-se aplicar ao espírito de longo tempo desencarnado? Resposta: não temos motivo para ser de natureza masculina ou feminina. Os espíritos não se reproduzem. Deus os criou como quis, e tendo, segundo seus maravilhosos desígnios, de dar-lhes a encarnação sobre a terra, subordinou-os aí às leis de reprodução das espécies, caracterizada pela junção dos sexos. Mas vocês devem sentir, sem mais explicação, que os espíritos não podem ter sexo. Sempre disseram que os espíritos não têm sexo, sendo este apenas necessário à reprodução dos corpos.
De fato, não se reproduzindo, o sexo lhe seria inútil. A nossa pergunta não visava confirmar o fato, mas saber, visto que Santos desencarnara recentemente, as impressões que guardava do seu Sanson desencarnara recentemente, as impressões que guardava do seu estado terreno. Os espíritos puros compreendem perfeitamente a sua natureza, porém, entre os inferiores, não desmaterializados, muitos há que se acreditam encarnados na Terra, com as mesmas paixões e desejos. Assim pensam eles que são ainda o mesmo que foram, isto é, homem ou mulher, havendo quem, por esta razão, suponha ter realmente um sexo. As contradições a respeito disso são oriundas da graduação de adiantamento dos espíritos que se manifestam, sendo o erro menos deles que de quem os interroga, sem se dar ao trabalho de aprofundar as questões. 12. Qual tal se lhe afigura a seção? Seu aspecto é o mesmo de quando era vivo? As pessoas guardam para com você a mesma aparência? Será tudo tão claro e distinto como outrora? Resposta: muito mais claro, porquanto posso ler o pensamento de todos vocês, sentindo-me igualmente feliz pela benéfica impressão que me causa a boa vontade de todos os espíritos congregados. Desejo que o mesmo critério se faça sentir, não só em Paris, mas na França inteira, onde grupos há que se desligam, invejando-se reciprocamente, dominados por espíritos turbulentos que se comprazem na discórdia. Quando o Espiritismo deve incutir o esquecimento completo e absoluto do eu. 13. Disse você poder ler em vosso pensamento, em nosso pensamento. Pode explicar-nos como se opera essa transmissão? Resposta: não é fácil. Para lhes descrever, explicando este prodígio extraordinário da nossa visão, preciso fora franquear-lhes todo um arsenal de agentes novos, com o que, aliás, ficariam na mesma, por ter as vossas faculdades limitadas pela matéria. Paciência, tornem-se bons e tudo conseguirão. Atualmente só podem ter o que Deus lhes concede, mas com a esperança de progredir continuamente, mais tarde serão como nós. Procurem, no entanto, morrer em graça para muito saber. A curiosidade, estímulo do homem que pensa, os conduzirá tranquilamente para a morte, reservando-lhes a satisfação de todos os desejos passados, presentes e futuros. Enquanto esperam, direi para responder, ainda que mal, a sua pergunta. O ar que vocês respiram, impalpável como nós, estereotipa, por assim dizer, o seu pensamento. O sopro que vocês exalam é mais ou menos a página escrita dos seus pensamentos lidos e comentados pelos espíritos, que constantemente se encontram com vocês, mensageiros de uma telegrafia divina, que tudo transmite e grava.